Olá, tudo bem? Aqui em casa, de sexta para sábado, nós ficamos aqui de sexta-feira das 4 da tarde sem energia. A energia voltou um pouco à noite. De madrugada, 2 horas da manhã, a energia acabou e só foi retornar às 9 horas da noite do sábado. Então nós ficamos sábado todinho sem energia elétrica aqui. E assim, e não foi dessa vez culpa da Equatorial, vamos dizer, culpa da Equatorial, né? Porque nós vemos aí, inclusive, que deputados da Assembleia Estadual, Legislativa aqui do Estado, estão abrindo até uma CPI, né, de tanta reclamação que se tem da Equatorial. Dessa vez foi um raio que caiu na rede elétrica, rompeu os fios e teve um trabalho danado, né, uma força-tarefa deles aí para restabelecer a energia na cidade. Eu não sei se isso também poderia ser evitado, né? Porque raio cai. Né? Em época de chuva, a incidência é muito grande. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar o seguinte. Então, nessa coisa de acabar energia e tal, e a gente conversando, estou sem energia em casa há tanto tempo, etc. Aí um colega vira e fala que privatizar, né, só privatizar que melhora. Aí o outro já escuta aquilo e já fala: ah, mas antes de privatizar era cabide de emprego, só dava prejuízo. Né? Aí eu pergunto, né, a energia, nada. Nós ficamos discutindo algumas situações que não vai dar solução para a gente. Mas eu quero responder o seguinte: bom, se antes dava prejuízo e era cabide de emprego, então hoje dá lucro? Se dá lucro hoje, por que o serviço ainda é tão ruim? Né? O serviço de fornecimento de energia é tão ruim, principalmente aqui no nosso estado, né, que tem muitas reclamações. Privatizar, né, melhora? Não. Privatizar nunca foi intenção de melhorar para a população. Não, também não é isso aí. Tá? A privatização não é nada mais, nada menos do que uma ferramenta da política, a política fiscal do governo. Né? Porque o governo ele gasta muito, né? Principalmente quando ele tem uma política expansionista que ele quer, ele precisa de injetar dinheiro, então ele começa a fazer seus gastos. E ele vai aumentando os gastos. Ele aumentando esses gastos, né, e você não tem uma contrapartida de oferta, você aumenta a demanda pelos produtos, mas a indústria não consegue dar vazão nessa demanda. Então você passa também a gerar uma inflação. Né? Aí vem um Banco Central com a sua política monetária e eleva a taxa de juros. Ele eleva a taxa de juros, automaticamente a dívida do país começa também a crescer, porque os títulos públicos são atrelados à taxa de juros Selic. Então, com isso, por que o governo fica numa situação? Ele precisa honrar seus compromissos. E para ele honrar esses compromissos, ou ele aumenta os seus impostos, ou ele diminui seus gastos, ou ele privatiza. Então a privatização não é nada mais, nada menos que uma ferramenta da política fiscal para que o governo possa vender algum bem e pagar uma dívida. Então nunca foi feito para melhorar. Então não é privatizar que melhora. Não, não melhora. E o que acontece muitas vezes que a gente observa? Eles fazem uma situação para uma empresa estatal, vai deteriorando aquela empresa, né, para poder justificar uma venda. E sempre colocando para a população que a intenção é melhorar. A livre concorrência, que na mão privada vai melhorar, e nada. A gente tem aí, por exemplo, um exemplo clássico é as telefônicas. Né? Um serviço ruim e caro. Então não é isso. Nós precisamos de gestores que tenham competência, que não gastem o que não podem, né? Nós vimos aqui, e é todos os governos, tá? No governo passado, para a reeleição do, do, do que perdeu a eleição passada aí, gastou muito para ser eleito, né? O atual presidente também, nos seus mandatos também gastou muito, né? Com o PAC, então todo mundo que entra lá para fazer média, gasta. E gasta sem ter. E depois tem que aumentar os impostos. Né? Vai no imposto de renda, para todo lado. Então, assim, é complicado, tá? É muito complicado essa situação, mas é só para passando aqui mesmo para tentar deixar um pouco mais claro essas situações. Né? Para a gente não comprar ideia
né, de ficar polarizando o negócio e comprar a ideia de que tem que privatizar, que é bom, que privatizar porque é cabide de empresa, dá prejuízo. Não, privatização foi feita, você está vendendo um bem seu da sua casa para pagar uma conta sua. Certo? Ao invés de você fazer uma boa gestão do seu dinheiro, não. Você pega e vai vendendo seus bens. É isso aí. Valeu.